A maior parte das pessoas vive como um fósforo. Qualquer faísca acende, qualquer palavra irrita, qualquer olhar dispara um conflito. E talvez você já tenha sentido isso, aquele momento em que algo pequeno, quase insignificante, toma proporções gigantescas dentro da sua mente. Uma mensagem que não foi respondida, um comentário atravessado, um atraso, uma opinião que te incomodou, um erro que você cometeu. A verdade é simples. O mundo inteiro te empurra para reagir. O algoritmo te provoca. As notícias te inflamam. As pessoas te puxam para o caos delas. Mas existe um grupo raro, quase invisível, que faz o movimento oposto. Elas caminham devagar, enquanto todos correm. Elas respiram, enquanto todos gritam. Elas observam, enquanto todos reagem. Elas se controlam, enquanto todos perdem o controle. Essas pessoas seguem um princípio antigo. A calma é poder. Foi assim que Marcos Aurelius governou um império em meio a guerras. Foi assim que Epicteto sobreviveu à escravidão, sem perder a sanidade. Foi assim que Sêneca enfrentou traições, política e pressão, sem se destruir por dentro. Eles entenderam algo que quase ninguém entende hoje. Você não controla o mundo, mas controla a si mesmo. E quem controla a si mesmo, controla tudo. Imagine agora a cena. Uma pessoa te ataca, te provoca, te cutuca emocionalmente. A reação comum é responder na mesma intensidade, criar um conflito, devolver a agressão. Mas o estoico não faz isso. Ele enxerga a provocação como um teste. Ele percebe que perder a calma é entregar poder. Ele sabe que reagir automaticamente é comportamento de quem ainda não entendeu o próprio valor. Por isso, antes de qualquer gesto, ele pausa. Essa pausa é a arma secreta. É nela que a clareza acontece. É nela que você percebe que nem tudo precisa ser respondido. É nela que você recupera o domínio sobre si. A calma não é ausência de emoção. É domínio. É disciplina emocional. É força em silêncio. É você mostrando para si mesmo que não precisa se perder para provar nada. E isso se constrói. Não nasce pronto. Não aparece do dia para a noite. É treino diário, constante, incansável. Treinar a calma é basicamente treinar liberdade. Porque enquanto você for guiado pelo que te irrita, você será escravo do mundo. Mas quando você aprende a manter a serenidade, mesmo quando tudo à sua volta está explodindo, você se torna alguém que ninguém consegue manipular. Observe as pessoas verdadeiramente fortes. Elas falam menos, ouvem mais, interpretam melhor, agem na hora certa, com precisão cirúrgica. Não se desgastam com bobagens, não entregam seu equilíbrio para quem não merece. Elas têm uma mente treinada. E esse treino começa exatamente no ponto que vamos explorar ao longo deste vídeo. Como desenvolver uma calma que não dependa das circunstâncias, que não oscile por causa do humor de outras pessoas, que não se destrua por opiniões, falhas, imprevistos ou tensões externas. Este vídeo é um caminho, um passo a passo mental para você construir uma estrutura interna tão firme que nada te derruba com facilidade. Agora, vamos aprofundar o primeiro pilar dessa construção. A capacidade de pausar antes de reagir, o mecanismo que separa quem vive dominado pelas emoções de quem domina a própria mente. 1. O princípio da pausa interna. Marcos Aurelius. Marcos Aurelius escreveu algo que deveria estar colado na parede de todo mundo que busca paz. A alma se torna do tamanho dos pensamentos que ela alimenta. E é exatamente por isso que o segundo pilar da calma estoica começa antes da ação. Ele começa na pausa. A pausa é o espaço onde você decide quem vai ser. Alguém guiado pela reação automática ou alguém guiado pela consciência. A maior parte das pessoas responde ao mundo como se fosse um reflexo involuntário. Alguém fala mais alto, a pessoa devolve mais alto. Alguém critica, a pessoa já se defende. Algo frustra, a pessoa explode. Um imprevisto surge, a pessoa perde o dia inteiro.
Viver assim é viver como um fantoche das circunstâncias. A emoção puxa, você obedece. A irritação chama, você segue. A ansiedade domina, você se entrega. E quando viu, seu dia, seu humor, sua energia já foram roubados. Mas existe um detalhe que muda tudo e que Marcos Aurelius repetiu em diferentes formas ao longo de suas meditações. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E esse espaço é sua liberdade. Esse espaço é o que o estoico treina. Esse espaço é onde nasce o autocontrole. Esse espaço é onde você decide como vai reagir em vez de apenas reagir. Esse espaço é seu poder. Imagine a cena. Alguém te fala algo que te irrita profundamente. O corpo inteiro reage, o peito esquenta, a respiração muda, a mente dispara pensamentos impulsivos. Essa é a primeira onda instintiva, biológica, automática. A pausa é a segunda onda. É a escolha de não responder na mesma hora. É o ato de respirar enquanto sua mente quer explodir. É o gesto de dar alguns segundos para o cérebro voltar ao comando, enquanto o impulso tenta tomar o volante. A pausa não significa fraqueza. Ela significa domínio. Qualquer pessoa pode gritar, qualquer pessoa pode reagir. Qualquer pessoa pode perder a cabeça, mas poucas conseguem parar e observar o próprio impulso antes de agir. E quem consegue isso, inevitavelmente vive mais leve, mais protegido e mais consciente. Marcos Aurelius escreveu: se alguém te provoca, lembre-se que a perturbação não vem dele, mas do seu julgamento sobre ele. E o julgamento nasce justamente nesse espaço entre o que você sente e o que você faz. A pausa é uma espécie de filtro emocional. Nela, você seleciona o que realmente merece atenção e o que é só ruído. Você identifica o que é fato e o que é interpretação exagerada. Você enxerga qual é a intenção real da pessoa e separa o ataque do desabafo, a crítica da opinião, a ignorância da maldade. Sem pausa, tudo vira ofensa. Com pausa, quase nada vira ofensa. Treinar a pausa é treinar a mente para ver a situação em câmera lenta, mesmo que tudo esteja acontecendo rápido. É como estar no meio de um trânsito barulhento, mas, internamente, caminhar numa rua silenciosa. É como estar num ambiente tenso, mas por dentro manter uma grande clareza. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade é o domínio sobre si mesmo. E esse domínio começa no ato mais simples e ao mesmo tempo mais poderoso: não reagir imediatamente. A pausa interna não é apenas um truque mental, é um hábito. E como qualquer hábito, precisa ser praticado. Você treina no trânsito, treina quando alguém é grosso, treina quando recebe uma notícia ruim, treina quando algo não sai como você queria, treina quando a ansiedade tenta tomar conta. Parece pequeno, mas é dessa pequena prática que nasce uma vida enorme. Porque cada pausa bem feita impede uma discussão, impede um desgaste, impede um arrependimento, impede uma palavra dita no calor do momento que você não pode mais retirar. Mas principalmente, a pausa impede que o mundo controle suas emoções. Ela devolve sua autonomia. Ela mostra para você e para quem está ao seu redor que sua mente não é guiada pelo caos. Ela prova que você não é escravo dos seus impulsos. Marcos Aurelius enfrentava guerra, traições, conflitos políticos, epidemias, e ainda assim escrevia para si mesmo: lembre-se, você pode manter a mente calma, mesmo quando tudo está desmoronando. É essa habilidade que queremos desenvolver aqui. A partir de agora, você vai começar a perceber seus gatilhos emocionais. Quando sentir algo subindo, não responda. Pause, respire, observe, filtre. Permita que a primeira onda passe. A sabedoria mora na segunda. E no próximo passo, vamos trabalhar a ferramenta mais simples e ao mesmo tempo mais poderosa que os estoicos usavam para criar essa segunda onda: a respiração disciplinada. 2. Domínio da respiração estoica. Epicteto.
Se existe uma ferramenta que os estoicos usavam como uma espada invisível para dominar a si mesmos, é a respiração. Não porque ela seja bonita, mística ou poética, mas porque ela é simples, fisiológica e imediata. A respiração é o único ponto em que corpo e mente se encontram de forma direta, e é nela que começa o domínio emocional. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não controla a si mesmo. E controlar a si mesmo é impossível quando a respiração está descontrolada. Porque quando você perde o ar, você perde a clareza. Quando você perde a clareza, você perde a calma. E quando você perde a calma, você perde o poder. A respiração determina o ritmo dos seus pensamentos. Ela acelera a ansiedade ou desarma a ansiedade. Ela alimenta a raiva ou corta a raiva. Ela impulsiona a impulsividade ou cria o espaço da consciência. Por isso, o estoico aprende cedo uma regra. Antes de controlar qualquer situação, controle sua respiração. Imagine uma situação que te irrita. Alguém te corta no trânsito, alguém te critica injustamente, alguém te fala algo que te atinge. Seu organismo reage em milissegundos. O coração dispara, o estômago contrai, a mente enche de respostas impulsivas, mas tudo isso está preso a uma variável, o ritmo da respiração. Se você respira rápido, o corpo entra em estado de combate. Se você respira em pânico, o cérebro interpreta a ameaça. Se você respira curto, o sistema nervoso entende que precisa reagir agora. Mas quando você desacelera a respiração, o corpo inteiro recebe uma mensagem oposta. Estamos seguros. E quando o corpo entende que está seguro, a calma aparece. Não é mágica, é biologia. Não é espiritualidade, é fisiologia. O estoico não tenta controlar a emoção diretamente. Ele controla o mecanismo que controla a emoção. A respiração é o interruptor. É por isso que, antes de qualquer decisão importante, antes de qualquer conversa difícil, antes de qualquer conflito, antes de qualquer resposta, você precisa respirar de forma consciente. Aqui está a técnica que os estoicos usavam e que até hoje funciona para soldados, líderes, médicos e atletas em momentos extremos. 1. Inspire devagar pelo nariz, sentindo o ar entrar até o fundo. Não puxe com força, puxe com firmeza calma. 2. Segure o ar por um breve instante. É esse segundo que quebra o impulso. É nesse segundo que a mente volta ao comando. 3. Expire mais devagar do que inspirou. O corpo entende, podemos relaxar. O cérebro desacelera. A pulsação cai. A clareza retorna. Faça isso 3 vezes, somente 3. E você vai perceber algo quase inacreditável. A situação que parecia enorme fica menor. A pessoa que te irritou parece menos ameaçadora. O problema parece menos agressivo. O impulso emocional perde força. A urgência desaparece. Você não mudou a situação, você mudou o controle da situação. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas o significado que damos a elas. Esse significado é moldado pelo estado da sua mente, e sua mente é moldada pelo ritmo da sua respiração. A respiração consciente também é uma forma de treinar a presença. Quando você respira devagar, você volta para o agora. Você sai da cena que sua mente está inventando. Sai do futuro catastrófico. Sai da paranoia mental. Sai do drama emocional. A respiração te ancora, te traz de volta para o momento, te coloca no controle. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde está indo. A respiração é o vento interno, que te coloca no rumo certo, mesmo quando tudo parece turbulento. Treinar a respiração é treinar a calma. E treinar a calma é treinar a força. E treinar a força é treinar a liberdade. A respiração consciente se torna um hábito que te acompanha em todos os lugares. No trânsito, numa discussão, no trabalho, antes de tomar uma decisão, na ansiedade da noite.
no estresse do dia, na expectativa, no medo, na irritação. Se você dominar sua respiração, você domina sua mente. Se você dominar sua mente, você domina suas emoções. E se você dominar suas emoções, você domina sua vida. E agora que você entende como o estoico usa a respiração para se manter firme por dentro, vamos entrar em um dos temas mais importantes de toda a filosofia estoica moderna: como blindar a mente contra ofensas, críticas, ataques, provocações e opiniões externas. 3. Como blindar a mente contra ofensas, críticas e ataques. A mente só sofre quando não entende de onde vêm os ataques. Só se fere quem ainda acredita que tudo o que dizem tem a ver com ele. Só se abala quem confunde opinião com verdade. Só se perde quem deixa qualquer palavra definir o seu valor. O estoico, por outro lado, enxerga o mundo como ele é, cheio de pessoas reagindo às próprias dores, aos próprios traumas, às próprias inseguranças. Pessoas que falam sem pensar, pessoas que descontam suas frustrações, pessoas que atacam por medo, por inveja, por carência, por impulsividade. Epicteto dizia: se alguém te insulta, saiba que ele fala sobre si mesmo, não sobre você. Essa frase poderia resolver metade dos conflitos modernos. As pessoas não falam sobre você, elas falam a partir delas. É como se cada palavra viesse carregada da história da pessoa, suas dores, suas limitações, suas crenças, sua visão distorcida. E ainda assim, muita gente pega essa bagagem e a carrega como se fosse sua, e sofre, e reage, e se desgasta. Blindar a mente começa entendendo isso. A maioria dos ataques não tem nada a ver com você. Quando alguém te julga, ele está falando do próprio padrão mental. Quando alguém te critica sem conhecer sua história, ele está usando o próprio referencial limitado. Quando alguém te diminui, ele está tentando elevar a si mesmo. O estoico aprendeu a arte de não absorver. Ele escuta, observa, interpreta e deixa passar. Não bloqueia as emoções, mas não entrega poder a elas. Uma das técnicas mais poderosas dos estoicos é visualizar as palavras como setas atiradas contra uma parede de pedra. Elas até encostam, mas não atravessam. Porque, ao contrário de muitos, o estoico não coloca a autoestima nas mãos de ninguém. Sêneca dizia: ninguém pode nos ferir sem nosso consentimento. É você quem decide se a opinião de alguém vai entrar. É você quem decide se a crítica vai te destruir ou te fortalecer. É você quem escolhe o peso que as palavras terão sobre sua vida. E existe uma segunda técnica igualmente poderosa: despersonalizar. Quando alguém te ataca, não pense: ele fez isso comigo. Pense: ele fez isso. Ponto. Tire o comigo. Arranque o pessoal. Transforme o ataque em um evento neutro. Você sai da cena emocional e entra na cena racional. E a razão libera a calma. Blindar a mente não é ignorar tudo. É filtrar. É observar a intenção por trás da ação. É separar o que é relevante do que é barulho. É perguntar a si mesmo: isso merece minha energia? Ou é apenas ruído emocional de outra pessoa? A grande maioria das pessoas vive presa no hábito de reagir. Reage a olhares, a palavras, a opiniões, a gestos, a pequenos detalhes insignificantes. E gastam energia como se fossem um tanque furado. O estoico aprende a guardar energia. Ele sabe que a paz vale mais do que o orgulho. A calma vale mais do que a última palavra. A serenidade vale mais do que provar um ponto. Marcos Aurélio dizia: escolha não se ferir e você não se sentirá ferido. Isso não significa submissão, significa força. Porque a verdadeira força não é reagir, é escolher quando reagir. E muitas vezes é escolher não reagir. O estoico também entende que muitas críticas são projeções. Quando alguém tenta diminuir sua conquista, é porque se sente pequeno diante dela. Quando alguém tenta ridicularizar seu esforço, é porque nunca teve coragem de tentar.
Quando alguém tenta te puxar para baixo, é porque não consegue subir. E quando você percebe isso, você começa a olhar esses comportamentos com compaixão, não com raiva, com distância, não com reação, com clareza, não com confusão. Blindar a mente é recuperar seu poder. É não entregar sua paz para qualquer pessoa que cruza seu caminho. É não permitir que as emoções alheias ditem suas emoções. É construir um espaço interno onde ninguém entra sem permissão. E agora que você entende como não absorver ataques, vamos aprofundar um dos pilares centrais do estoicismo moderno. Aquele que decide o que vale a pena sentir e o que deve ser descartado. A arte de separar o que você controla do que não controla. 4. A arte de separar o que você controla do que não controla. Se existe um princípio estoico capaz de transformar completamente sua vida emocional, é este: a capacidade de separar o que depende de você do que não depende. É simples, é direto. E mesmo assim, quase ninguém pratica. A maioria das pessoas vive presa numa batalha impossível. Tentar controlar o que nunca esteve sob seu controle. Tentar controlar o comportamento dos outros. Tentar controlar opiniões. Tentar controlar resultados. Tentar controlar o passado. Tentar controlar o que já aconteceu. Tentar controlar o que as pessoas sentem, pensam, fazem. E é justamente por isso que vivem cansadas, porque lutam guerras que não podem vencer. Mas o estoico não desperdiça vida assim. O estoico sabe que todo sofrimento desnecessário nasce de uma única confusão: dedicar energia ao que não está nas suas mãos. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa frase é tão simples que muita gente subestima. Mas ela é uma das chaves mais poderosas da liberdade emocional. Quando você entende isso profundamente, 2 movimentos começam a acontecer dentro de você. 1. Você para de desperdiçar energia com coisas inevitáveis. 2. Você foca sua força naquilo que realmente pode transformar. O estoico começa perguntando: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, ele solta. Não por indiferença, mas por inteligência emocional. Veja alguns exemplos simples. Você não controla se alguém vai gostar do que você faz, mas controla a qualidade do que você produz. Você não controla como as pessoas vão te tratar, mas controla como você responde e se responde. Você não controla o clima, mas controla como vai se preparar para ele. Você não controla se algo deu errado, mas controla o que faz a partir dali. Você não controla o humor de ninguém, mas controla a sua postura diante do humor de alguém. Quando você aplica isso de verdade, a vida fica mais leve. As tensões diminuem, a ansiedade perde força, a comparação deixa de fazer sentido, o medo do julgamento se dissolve. As pequenas frustrações não viram tempestades. A dicotomia do controle não evita problemas, ela evita sofrimentos inúteis. E existe uma diferença enorme entre os dois. Marcos Aurelius viveu sob uma pressão absurda: governar um império, decisões militares, traições políticas, epidemias, caos econômico. E ainda assim escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A força nasce quando você para de gastar energia com o que está fora da sua alçada. Imagine que sua vida é uma chama. Toda vez que você tenta controlar o que não depende de você, essa chama se apaga um pouco. Mas cada vez que você foca no que depende de hábitos, disciplina, postura, atitudes, a chama cresce. E existe algo ainda mais profundo. Ao aceitar o que você não controla, você aumenta o poder sobre o que controla, porque sua mente para de se ocupar com ruído e passa a se ocupar com ação, com decisão, com movimento, com atitude, com construção. A ansiedade nasce do desejo de controlar resultados. A calma nasce do foco em controlar processos. Você não controla se o plano vai dar certo,
mas controla o esforço. Você não controla o tempo que algo vai levar, mas controla a consistência. Você não controla a opinião alheia, mas controla sua ética, seu caráter, sua clareza. É aqui que o estoicismo muda vidas. Ele te devolve a responsabilidade sobre aquilo que é realmente seu e te liberta do peso daquilo que nunca foi. A prática diária é simples. Diante de qualquer situação, pergunte-se: o que disso depende de mim e o que disso não depende? O que depende? Ação. O que não depende? Aceitação. Aceitação não é passividade, é lucidez, é maturidade emocional, é inteligência interna, é escolher lutar batalhas que você pode vencer. E quando você começa a viver a partir desse filtro, suas relações melhoram, sua mente acalma, sua energia é poupada, sua vida se organiza por dentro. Você deixa de ser vítima do mundo e passa a ser autor da própria postura. E agora que você entende esse pilar, entramos na segunda metade do vídeo e no próximo bloco você verá a âncora de engajamento, como você pediu. Vamos falar sobre algo que destrói a paz de muita gente: carregar o caos emocional dos outros. 5. Treinar a mente para não entrar no caos das pessoas. Uma das maiores fontes de sofrimento emocional é simples. As pessoas absorvem o caos dos outros como se fossem obrigadas a carregar aquilo. E isso destrói a mente de qualquer um. Você já deve ter sentido isso. Um colega de trabalho chega irritado e sua calma desaparece. Um familiar chega explosivo e sua energia vai embora. Alguém te trata mal por algo que não tem nada a ver com você e você carrega aquilo o dia inteiro. Um comentário mal intencionado e sua mente mergulha em turbulência. Mas aqui está a verdade dura e libertadora. O caos do outro não é sua responsabilidade. O estoico entende isso profundamente. Ele sabe que cada pessoa carrega batalhas internas invisíveis. Ansiedade, frustração, insegurança, raiva acumulada, medo, pressões que você não vê. E muitas vezes essas emoções explodem em cima de quem está por perto. Se você não treinar sua mente, vai confundir o fogo alheio com o seu. Vai acreditar que precisa apagar incêndios que não começou. Vai achar que precisa resolver dores que não são suas. Vai sentir culpa, peso, irritação por histórias que nem te pertencem. Epicteto dizia: não se deixe arrastar pela perturbação de outro. E esse é um dos ensinamentos mais importantes para quem quer manter a calma em qualquer situação. Treinar isso exige duas habilidades. 1. Reconhecer quando o caos é dos outros. 2. Impedir que ele entre na sua mente. A primeira habilidade é observar com distância. Alguém fala de forma agressiva? Antes de reagir, pergunte-se: isso é sobre mim ou sobre ele? 9 vezes em cada 10 é sobre ele. A segunda habilidade é criar uma barreira interna não visível, não arrogante, mas consciente. E é aqui que entra uma prática poderosa: a visualização da fronteira. Quando alguém vier despejar tensão em você, imagine uma linha invisível entre vocês dois. Tudo que está do lado de lá pertence à pessoa. O que está do lado de cá pertence a você. E você não permite que nada atravesse essa linha sem sua permissão. A maioria das pessoas se contamina emocionalmente porque nunca aprendeu a dizer internamente: isso não é meu. Mas quando você aprende, sua vida muda. Porque você percebe que a raiva do outro é do outro. A frustração do outro é do outro. O mau humor do outro é do outro. A grosseria do outro é do outro. O descontrole do outro é do outro. E não tem por que se tornar seu. Se você sente que está carregando o peso emocional demais dos outros, escreva nos comentários a frase: eu liberto o que não é meu. Agora, de volta à nossa lição. A partir do momento em que você para de assumir responsabilidades emocionais que não são suas, algo impressionante acontece. Você se torna uma ilha de estabilidade no meio da confusão. Isso não significa frieza, não significa falta de empatia, significa maturidade emocional.
Significa saber a diferença entre ajudar alguém e permitir que a pessoa te afogue. Significa manter a paz, mesmo quando o ambiente está turbulento. E existe um detalhe ainda mais poderoso. Você só consegue ajudar verdadeiramente alguém quando está em paz. Quem está afundando não consegue salvar ninguém. Quem está no desespero não tem clareza. Quem está no impulso não tem visão. Por isso, o estoico não entra no caos para provar que é bom. Ele se mantém firme e, se for possível, estende a mão a partir da serenidade. Treinar a mente para não absorver o caos dos outros é, no fundo, treinar a autonomia emocional. É se tornar responsável pela própria paz. É proteger sua energia como um recurso valioso. É não deixar que qualquer pessoa, em qualquer momento, tenha o poder de destruir seu dia. E quanto mais você pratica isso, mais percebe que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em não permitir que eles controlem você. Agora que você entendeu como evitar essa contaminação emocional, vamos para um ponto fundamental: como desenvolver frieza emocional sem se tornar insensível, o equilíbrio que os estoicos dominavam como ninguém. 6. Construindo frieza emocional sem se tornar insensível. Existe um erro comum quando as pessoas ouvem falar sobre frieza emocional. Elas acham que isso significa virar pedra, deixar de sentir, deixar de se importar, deixar de ter empatia. Mas isso não é frieza, isso é fuga, isso é bloqueio, isso é tentar se proteger, evitando viver. A frieza estoica é completamente diferente. Ela não é ausência de emoção, ela é clareza dentro da emoção. Ela é a capacidade de sentir algo sem ser engolido por esse algo. É manter a postura, a razão e a lucidez mesmo quando a emoção é forte. Sêneca dizia: o sábio não está livre de sentimentos, ele está livre de ser escravizado por eles. Essa é a verdadeira frieza estoica. Você sente, mas não perde o controle. Você percebe, mas não se afoga. Você observa, mas não cai no impulso. Você acolhe, mas não se destrói. A pessoa comum vive em extremos emocionais, ou sente demais, ou fecha tudo e se torna fria de verdade. O estoico vive no centro, no equilíbrio, na maturidade emocional. E como se treina isso? A frieza emocional consciente nasce de 3 pilares. 1. Entender suas emoções sem brigar com elas. A maioria das pessoas sofre não porque sente, mas porque luta contra o que sente. Elas pensam: eu não deveria estar assim. Eu não quero sentir isso. Por que isso está acontecendo comigo? E isso só aumenta o peso. O estoico faz o contrário. Ele sente sem resistência. Ele deixa a emoção aparecer, mas não assume que ela é verdade absoluta. Ele não diz: isso é o que sou. Ele diz: isso é o que estou sentindo agora. Essa pequena diferença muda tudo. Você observa a emoção em vez de ser a emoção. É aqui que começa a verdadeira frieza emocional. A frieza que nasce da consciência, não da negação. 2. Criar distância entre o impulso e a resposta. Frieza emocional é poder decidir, mesmo quando a emoção te empurra. É enxergar os pensamentos e perguntar: isso é real ou é só meu medo falando? Isso é verdade ou é minha interpretação impulsiva? Isso é útil ou só vai me machucar? Isso é maturidade. É a capacidade de colocar uma lente racional sobre um momento emocional. Não é apagar a emoção, é filtrar. A frieza estoica não é uma muralha, é um filtro. 3. Agir com firmeza sem deixar o calor da emoção conduzir suas ações. A frieza emocional verdadeira aparece na prática, no tom de voz que você escolhe, na decisão que você toma, no limite que você coloca, na palavra que você diz ou deixa de dizer. Algumas vezes, agir com frieza é falar menos. Outras vezes, é falar com clareza. Outras é não reagir. Outras é se afastar. Outras é colocar limite com calma. A frieza estoica é isso: postura, serenidade, presença forte.
Não gritar, não acusar, não dramatizar. Firmeza e calma ao mesmo tempo, como uma espada apoiada no chão. Quando você desenvolve essa frieza consciente, 3 transformações acontecem. 1. Você sofre menos com coisas pequenas. A vida para de te empurrar para cima e para baixo o tempo todo. Pequenos problemas deixam de virar grandes tempestades. 2. As pessoas começam a te respeitar mais. Porque percebem que você não cai em provocação, não se descontrola, não perde a linha. Sua presença fica mais estável e estabilidade impõe respeito. 3. Você passa a tomar decisões muito melhores. Decisões tomadas na calma são mais maduras. Decisões tomadas na emoção são mais perigosas. A frieza emocional te dá vantagem. Você pensa antes de agir. E existe algo ainda mais importante. Você não se torna insensível. Pelo contrário, você se torna mais empático, porque não está reagindo no piloto automático. Você consegue ouvir, entender, perceber nuances. Você age como alguém que realmente está presente, e não como alguém arrastado pelo calor do momento. Marcos Aurelius dizia: a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu. Isso é frieza emocional. Não imitar comportamentos impulsivos. Não reagir no mesmo nível. Não abandonar sua essência só porque alguém perdeu a própria. Treinar essa frieza não é se afastar da vida. É se aproximar dela com mais sabedoria. É viver com intensidade, mas com lucidez. É sentir profundamente, mas sem perder o eixo. E agora, depois de construir essa base emocional firme, vamos para um dos pilares mais subestimados e mais poderosos do estoicismo moderno: o poder do silêncio como estratégia mental e emocional. 7. O poder do silêncio. Vencer sem reagir. O silêncio é uma das armas mais fortes que existem e, paradoxalmente, uma das menos usadas. A maioria das pessoas acredita que precisa responder, explicar, justificar, provar, argumentar, se defender. Mas essa necessidade vem de um lugar frágil. O medo de parecer fraco, o medo de não ser entendido, o medo de perder. O estoico pensa diferente. Ele entende algo que o mundo moderno ainda não aprendeu. A maioria das batalhas se vence não com respostas, mas com silêncio. Sêneca dizia que o silêncio é um professor severo, e é verdade. O silêncio revela muito, revela quem está no controle e quem está desesperado, quem tem clareza e quem está perdendo o eixo, quem domina a si mesmo e quem é dominado pela própria agitação. Quando você responde tudo, você entrega seu estado interno. Quando você responde no impulso, entrega sua estabilidade. Quando você responde para se justificar, entrega sua segurança. Quando você responde para tentar convencer alguém, entrega sua energia. Mas quando você escolhe o silêncio, você mantém seu poder dentro de você. Você não revela sua vulnerabilidade impulsiva. Você não alimenta a provocação. Você não dá munição para o conflito continuar. Você não se rebaixa ao nível do caos. O silêncio não é a ausência de resposta, é a melhor resposta. É uma resposta madura, consciente e estratégica. E existem diferentes tipos de silêncio estoico que você precisa dominar. 1. O silêncio que interrompe conflitos. Muitas discussões só existem porque alguém continua alimentando a chama. Quando você escolhe o silêncio, a chama morre. O conflito perde energia. A outra pessoa sem reação perde o controle da narrativa. Você vence não porque ganhou a discussão, mas porque se recusou a entrar nela. Marcos Aurelius dizia que a tranquilidade vem quando você deixa de se importar com coisas que estão além do seu controle. O silêncio é exatamente esse movimento. 2. O silêncio que preserva a sua energia. Responder tudo cansa. Mesmo quando você acha que está resolvendo, muitas vezes está apenas desperdiçando força mental. Explicar demais desgasta. Tentar convencer desgasta. Se defender desgasta. Tentar provar seu valor desgasta.
A pessoa que escolhe o silêncio economiza energia para o que importa. Ela não desperdiça a vida com ruído. Ela não se desgasta com o que não leva a nada. 3. O silêncio que deixa claros os limites. Quando você fica em silêncio diante de certas atitudes, algo poderoso acontece. Você mostra que não vai se rebaixar, que não vai entrar na tempestade emocional do outro, que não está à disposição para jogos psicológicos. O silêncio é um limite elegante. Não faz barulho, mas deixa claro, eu não participo disso. 4. O silêncio que protege sua paz. Algumas conversas são armadilhas emocionais. Algumas pessoas querem brigar, outras querem te testar, outras querem puxar tua energia. Outras querem te provocar até você perder a postura. O silêncio é um escudo. Ninguém pode manipular uma pessoa que não reage. Epicteto dizia que ninguém consegue prender um homem que domina suas reações. O silêncio é essa prisão vazia. O outro tenta te capturar, mas não encontra a porta de entrada. 5. O silêncio que te dá tempo para pensar. Antes de qualquer decisão difícil, qualquer resposta sensível, qualquer momento tenso, o silêncio cria espaço para clareza. É no silêncio que você entende a intenção real da outra pessoa. É no silêncio que você avalia se vale a pena responder. É no silêncio que você percebe se é ataque ou só descontrole. É no silêncio que sua mente volta ao eixo. O silêncio é pausa, é respiro, é distância estratégica. Quando você domina o silêncio, 3 coisas mudam na sua vida. 1. As pessoas passam a te respeitar muito mais. Elas percebem que você não é facilmente acessível emocionalmente. Percebem que você não reage a qualquer estímulo. Percebem que você é alguém que pensa antes de agir. 2. Você sofre muito menos. Porque o silêncio te protege da impulsividade alheia. Ele te protege do desgaste. Ele te protege do caos de outras pessoas. Ele te protege das batalhas que não precisam ser travadas. 3. Você faz escolhas mais sábias, porque você responde quando vale a pena e não quando é provocado. Você age pelo que importa, não pelo que dispara sua emoção. A verdade é direta. Gritar é fácil. Reagir é fácil, perder a calma é fácil, difícil é permanecer em silêncio quando a situação pede barulho. Difícil é manter a mente firme quando o ambiente pede impulsividade. Difícil é ficar quieto enquanto o ego quer ganhar. Mas é nessa dificuldade que nasce a força. É ali que o estoico se constrói. É ali que você deixa de ser governado por emoções e passa a governá-las. E agora que você entendeu o silêncio como poder, vamos avançar para algo prático, uma rotina estoica diária para treinar essa calma todos os dias na mente, no corpo e na postura. 8. Rotina estoica, diária para treinar a calma. Calma não nasce do acaso, calma nasce de hábitos. E hábitos nascem de repetição. O estoico não espera a vida ficar tranquila para se tornar calmo. Ele treina a calma antes da vida testar ele. É por isso que Marcos Aurelius, mesmo governando um império, tinha rituais diários para manter a mente firme. E por isso, Sêneca escrevia cartas para si mesmo para não perder o eixo quando o mundo saísse do controle. A calma estoica é uma construção diária. E aqui está uma rotina prática que você pode aplicar todos os dias, sem esforço extremo, sem rituais complexos, sem precisar de horas de meditação. Uma rotina que realmente funciona porque treina o que importa: consciência, presença, autocontrole e clareza. 1. Ao acordar, alinhar a mente. 2 minutos. Antes de pegar no celular, antes de abrir mensagens, antes de pensar nos problemas, faça o que Marcos Aurelius fazia. Lembre-se do tipo de pessoa que você quer ser hoje. Pergunte-se: como eu quero reagir ao mundo hoje? Que tipo de postura eu quero ter? O que eu não vou permitir que me tire a paz? Não é filosofia vaga, é programação mental. É você dizendo à sua mente: hoje eu decido. Começar o dia com intenção
te coloca no comando antes das distrações chegarem. 2. A primeira respiração consciente do dia, 1 minuto. 3 respirações lentas, profundas e controladas. Inspira devagar, segura. Expira mais devagar ainda. Isso ativa seu sistema nervoso parasimpático, o modo biológico da calma. É como apertar um botão de estabilidade dentro da sua mente. 3. O treino da observação, ao longo do dia. Essa é uma das práticas mais poderosas do estoicismo. Funciona assim. Durante o dia, perceba suas emoções como quem observa uma onda chegando. Quando algo te irritar, quando algo te frustrar, quando algo te mexer, faça mentalmente a pergunta: essa sensação é minha ou é uma reação ao mundo externo? Você cria distância, você tira a emoção do automático. Você volta para o eixo. Isso é maturidade emocional na prática. 4. O ritual das micropausas, 30 segundos de cada vez. A cada momento tenso, discussão, trânsito, cobrança, notícia ruim, irritação, faça micropausas. Não precisa fechar os olhos, não precisa parar o que está fazendo. Apenas interrompa a reação por alguns segundos. Respire, filtre. Escolha a resposta em vez de ser arrastado pela emoção. O estoico brilha nas pausas. É nas pausas que o autocontrole nasce. 5. O filtro do que controla e do que não controla, sempre que necessário. Diante de qualquer situação desconfortável, use o filtro que Epicteto considerava a coluna vertebral da liberdade emocional. Pergunte-se: isso depende de mim ou não? Se depende, ação. Se não depende, aceitação. Esse filtro evita desgastes, evita ansiedade, evita confusão mental, evita guerras internas desnecessárias. Esse simples mecanismo reorganiza sua energia de um jeito poderoso. 6. O treino da resposta mínima. O estoico não desperdiça palavras. Ele treina o hábito de falar apenas o essencial, nunca o impulsivo. Ao longo do dia, pratique isso. Responda devagar, responda curto, responda claro, responda apenas o que precisa ser respondido. Em poucos dias, sua comunicação fica mais firme e mais calma, e as pessoas começam a te tratar com mais respeito. Palavras demais enfraquecem, palavras medidas fortalecem. 7. O silêncio estratégico antes de decisões importantes. Para qualquer escolha que mexa com sua vida emocional, mental ou profissional, faça o seguinte: respire devagar, espere 30 segundos. Pergunte: o que é mais calmo, mais nobre e mais sábio de fazer? O silêncio antes da decisão cria espaço para lucidez, e lucidez evita arrependimentos. 8. O ritual do descarrego mental à noite, 3 minutos. Antes de dormir, Sêneca recomendava um simples exercício: revisar o dia sem se julgar, apenas observar. Pergunte-se: onde perdi o controle? Onde mantive a calma? Onde poderia ter sido melhor? O que aprendi hoje? Não é culpa, é consciência. E a consciência de hoje cria a calma de amanhã. Você fecha o dia alinhando sua mente e acorda no dia seguinte mais firme. 9. A rotina é o verdadeiro treino. O segredo não está em fazer muito, está em fazer sempre. A calma nasce da repetição de pequenas práticas, não de grandes esforços pontuais. Essa rotina te causa 3 mudanças profundas. A intensidade das emoções diminui. Você começa a sentir as coisas sem ser arrastado por elas. Sua clareza aumenta. Você entende melhor as situações, as pessoas e a si mesmo. Sua postura endurece, não no sentido de rigidez, mas no sentido de firmeza interior. Você se torna alguém que nada abala com facilidade. E agora que você tem uma rotina prática e real, chegamos ao momento final, a conclusão inspiradora com engajamento que amarra todas as lições e deixa o espectador com uma sensação profunda de transformação. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada: entender que a calma não é um dom, é uma construção diária. E a verdade é que ninguém nasce calmo, ninguém nasce sábio,
Ninguém nasce forte. Ninguém nasce emocionalmente inabalável. Você se torna tudo isso. E o mais poderoso é perceber que a pessoa que você pode se tornar é muito maior do que a pessoa que você tem sido até hoje. A calma não é algo que você tem ou não tem. Ela é um músculo. Um músculo treinado com consciência, disciplina e intenção. Marcos Aurelius não nasceu pronto. Epicteto não nasceu pronto. Sêneca não nasceu pronto. Nenhum sábio começou sábio. Todos foram esculpidos pelo esforço interno, pelo autocontrole, pela reflexão diária, pela repetição silenciosa de hábitos. E essa jornada está aberta para você também. Cada princípio que você viu aqui forma um pedaço da sua nova estrutura mental. A pausa que protege sua reação. A respiração que desacelera sua mente. A blindagem contra ofensas e críticas. A clareza sobre o que controla e o que não controla. A separação entre a sua emoção e a emoção dos outros. A frieza consciente que te mantém firme. O silêncio como estratégia e proteção. A rotina diária que alimenta sua força interior. Tudo isso não é teoria, é prática, é vida real. É postura para o mundo moderno, um mundo que tenta te tirar do eixo o tempo todo. Porque a verdade é dura e simples. O mundo não vai ficar mais calmo. As pessoas não vão ficar mais gentis. Os problemas não vão desaparecer. As dificuldades não vão diminuir. O caos externo não vai te poupar só porque você merece. Mas existe uma coisa que pode ficar mais forte, mais firme e mais inabalável. Você. E é exatamente isso que o estoicismo faz. Ele te transforma em alguém que não depende de um mundo calmo para ter uma mente calma. O estoico não espera o ambiente ficar suave para manter o equilíbrio. Ele cria o próprio equilíbrio. Ele leva a paz com ele. Ele carrega a estabilidade onde pisa. Ele não precisa que nada mude, porque ele muda. E é essa independência emocional que te torna perigosamente forte. É por isso que pessoas calmas incomodam tanto, porque elas não reagem no mesmo nível. Elas não se descontrolam, elas não são manipuláveis, elas não são facilmente quebradas. Elas não se desesperam quando todo mundo se desespera. A calma é o último nível da força humana, e quando você chega nele, percebe que tudo muda. A forma como você fala, a forma como você pensa, a forma como você reage, a forma como você se relaciona, a forma como você enxerga problemas, a forma como você enxerga a si mesmo. A vida não fica mais fácil, mas você fica mais preparado. E isso faz a diferença entre viver no caos e viver no controle. A partir de hoje, você tem um mapa. A partir de hoje, você sabe o caminho. A partir de hoje, você tem o conjunto de ferramentas que pode transformar sua mente numa fortaleza interna. O que você faz daqui para frente depende apenas de uma escolha. Você vai treinar sua calma ou continuar deixando o mundo treinar seu descontrole? As pessoas que realmente mudam não são as que dizem, um dia eu vou mudar. São as que dizem, eu começo agora. E começam, silenciosamente, consistentemente, profundamente. E é sobre isso que eu quero te convidar a refletir. A pessoa que você quer ser está a poucas escolhas de distância. E a calma é uma dessas escolhas. Se você aplicar tudo o que aprendeu aqui, sua vida vai mudar. Não porque o mundo vai mudar, mas porque você vai estar diferente diante dele. E agora, para finalizar esse vídeo com intenção e consciência, deixe aqui nos comentários a frase que condensa tudo que você praticou hoje. Eu escolho a calma. Isso não é só um comentário, é um compromisso. É você declarando para si mesmo o tipo de mente que quer construir daqui para frente. E se esse... Você já se sentiu preso em um ciclo de preocupações, estresse e frustrações diárias, como se estivesse perdendo o controle sobre sua própria vida? E se eu te dissesse que existe uma forma de lidar com tudo isso de maneira mais tranquila e sábia? Imagine acordar todas as manhãs com uma mente mais calma, sem se deixar abalar pelos problemas do dia a dia.
encontrando paz mesmo nas situações mais caóticas. Parece impossível, não é? Mas a resposta para isso pode estar nas palavras de um dos maiores imperadores de Roma. Hoje, vamos explorar 7 regras do estoicismo ensinadas por Marco Aurélio, que podem transformar completamente a sua maneira de pensar e agir. Curioso para descobrir como esses ensinamentos antigos podem trazer mais equilíbrio e serenidade para a sua vida moderna? Fique comigo e vamos desvendar esses segredos juntos. Regra número 1. Controle sua mente. Tudo começa na sua mente. Os estoicos, e em especial Marco Aurélio, acreditavam que o verdadeiro controle vem de dentro. Não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim a maneira como interpretamos esses eventos. Pense nisso. Você não pode controlar o que acontece ao seu redor, mas pode controlar como escolhe reagir. Alguém te cortou no trânsito. Uma crítica inesperada no trabalho. Esses eventos em si não têm o poder de te irritar, a menos que você permita. Marco Aurélio nos ensinava a fazer uma pausa, observar nossos pensamentos e emoções antes de reagir. Em vez de agir impulsivamente, ele sugere que você pergunte a si mesmo: isso realmente importa? Está sob meu controle? Essa simples reflexão ajuda a acalmar a mente e tomar decisões mais racionais e sábias. Controlar a mente não significa suprimir emoções ou agir como se nada nos afetasse, mas sim observar as emoções como se estivesse olhando de fora, sem se identificar completamente com elas. Ao fazer isso, você ganha clareza, podendo escolher suas ações com mais sabedoria. É um treinamento diário. Cada vez que você percebe um pensamento negativo surgindo e decide não alimentá-lo, você está fortalecendo essa habilidade. Aos poucos, sua mente se torna mais serena, menos suscetível a abalos externos. Isso não só melhora a qualidade das suas decisões, mas também aumenta sua paz interior. A verdadeira liberdade, segundo os estoicos, vem da capacidade de controlar sua mente. E, uma vez que você começa a praticar isso, perceberá que muitas das preocupações e ansiedades que antes pareciam enormes perdem sua força e relevância. Afinal, como disse Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Regra número 2. Aceite o que não pode mudar. A vida está sempre cheia de surpresas, algumas boas, outras nem tanto. Mas o que todos esses momentos têm em comum é o fato de estarem fora do nosso controle. Marco Aurélio, como um imperador que enfrentava diariamente problemas de guerra, política e traições, sabia bem disso. E, em vez de lutar contra o que não podia mudar, ele nos ensinou uma lição poderosa: aceitar o inevitável. Parece simples, mas essa aceitação exige uma força interna imensa. Quando paramos de lutar contra a realidade e começamos a aceitá-la, liberamos uma energia enorme que estava presa na frustração e na raiva. Essa energia, antes desperdiçada, agora pode ser usada para lidar com as coisas que realmente podemos influenciar. Aceitar o que não pode ser mudado não é o mesmo que desistir ou ser passivo. Na verdade, é uma forma de sabedoria. É entender que, por mais que a gente queira, não temos controle sobre tudo. Podemos planejar, nos preparar, fazer o nosso melhor, mas ainda assim haverá fatores fora do nosso alcance. Essa aceitação nos ensina a focar no que é possível: nossas ações, nossas atitudes, nossa resposta aos eventos. Isso não significa que não podemos sentir tristeza ou decepção. É normal e humano sentir essas coisas. Mas ao aceitar o que não pode ser mudado, damos a nós mesmos a permissão para seguir em frente, para não ficarmos presos no sofrimento desnecessário. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa uma preocupação, uma frustração, algo que você gostaria de mudar, mas não pode. Aceitar é como começar a tirar essas pedras da mochila, uma a uma. Quanto mais você aceita, mais leve se sente. E quanto mais leve você se sente, mais preparado está para lidar com a vida com serenidade e sabedoria. Marco Aurélio entendia que, ao aceitar o inevitável, ganhamos paz interior. E essa paz nos dá a clareza para agir com propósito e calma, mesmo nas situações mais desafiadoras. Afinal, a verdadeira força não está em mudar o que não pode ser mudado, mas em mudar a nós mesmos e a forma como escolhemos enfrentar o mundo. Regra número 3. Concentre-se no presente. O que você está fazendo neste exato momento? Será que sua mente está realmente aqui, agora, ou está vagando pelo passado, relembrando algo que já aconteceu ou projetando preocupações para o futuro?
Marco Aurélio acreditava firmemente que a chave para a tranquilidade mental é focar no presente. Ele nos lembra que o passado é um capítulo já escrito, que não pode ser reescrito, e o futuro é um mistério, ainda a ser revelado. Então, por que desperdiçar energia tentando alterar o imutável ou controlar o incontrolável? O único momento que verdadeiramente possuímos é o agora, e é aqui que nossa atenção e nossos esforços devem estar. Concentrar-se no presente não significa ignorar o passado ou evitar planejar o futuro, mas sim não se deixar consumir por eles. Quantas vezes nos pegamos revivendo uma discussão antiga, desejando ter dito algo diferente, ou nos preocupando incessantemente com um problema que ainda nem aconteceu? Esses pensamentos não apenas nos distraem do presente, mas também criam um ciclo de ansiedade e arrependimento. Marco Aurélio nos ensina que devemos tratar cada momento como se fosse o último, dedicando-nos inteiramente a ele. Quando estamos completamente presentes, nossas ações se tornam mais eficazes, nossas decisões mais sábias e nossa mente mais tranquila. Esse foco no presente é, na verdade, um grande libertador. Não estamos mais presos aos erros do passado ou paralisados pelo medo do futuro. Estamos livres para viver, agir e apreciar o agora. Isso não só melhora nossa qualidade de vida, mas também nos torna mais resilientes. Porque, ao nos concentrarmos no momento presente, lidamos com os problemas de forma mais direta e eficaz, sem o peso adicional de uma bagagem emocional desnecessária. Além disso, estar presente melhora nossos relacionamentos e nossa conexão com os outros. Imagine uma conversa onde a pessoa está realmente ouvindo, sem interromper com julgamentos ou distrações. Ou uma tarefa que é realizada com total atenção e cuidado. Pequenos momentos se tornam mais significativos e as experiências mais enriquecedoras quando nos permitimos estar verdadeiramente presentes. Marco Aurélio via isso como uma prática diária, uma disciplina mental que, com o tempo, trazia clareza e serenidade. Portanto, pergunte a si mesmo: estou vivendo no agora? Se a resposta for não, talvez seja a hora de começar. Porque é no presente que a vida realmente acontece. Regra número 4. Mantenha a humildade. No og du poder e cercado de luxos. Marco Aurelio poderia facilmente ter esse tornado arrogant ou prepotente. Afinal, como imperador de Roma, ele estava em uma posição de autoridade suprema, com milhões de pessoas ao seu comando. Mas, ao contrário do que se poderia esperar, ele sempre se lembrava de sua própria humanidade e fraqueza. Para Marco Aurélio, a humildade não era apenas uma virtude, mas uma prática diária, uma maneira de se manter em equilíbrio e com os pés no chão. Humildade, para os estoicos, é o reconhecimento de que somos apenas uma pequena parte de um vasto universo. Por mais que tenhamos sucesso ou poder, somos todos sujeitos às mesmas leis naturais, e no final, às mesmas inevitabilidades da vida, como a doença e a morte. Marco Aurélio se lembrava constantemente disso, reconhecendo que, assim como ele, todos ao seu redor tinham suas próprias lutas, preocupações e limitações. Esse entendimento cultivava a empatia e a compaixão em suas ações. Não se tratava de diminuir a si mesmo, mas de ver a si mesmo com realismo e clareza. Quando praticamos a humildade, nos tornamos mais abertos ao aprendizado. Reconhecemos que não sabemos tudo e que sempre há algo a mais para aprender, seja com uma criança, um adversário ou uma pessoa comum. Marco Aurélio anotava em suas meditações que ele devia se lembrar de sua ignorância e estar disposto a ouvir e aprender. Essa disposição para crescer é o que nos mantém evoluindo como seres humanos. Além disso, a humildade nos protege do orgulho e da vaidade, que são armadilhas fáceis de cair, especialmente quando alcançamos algum sucesso ou reconhecimento. O orgulho cria uma barreira entre nós e os outros, enquanto a humildade nos conecta, permitindo-nos reconhecer o valor de cada pessoa e de cada experiência. Marco Aurélio via o orgulho como um obstáculo para a verdadeira sabedoria e nos aconselhava a lembrar que o elogio dos outros não deve ser o nosso objetivo principal. Nossa verdadeira medida deve ser como vivemos de acordo com nossos princípios e como tratamos os outros. A humildade também nos ajuda a enfrentar as críticas e os fracassos de maneira mais leve. Quando aceitamos nossas falhas como oportunidades de aprendizado e não como um ataque ao nosso ego, crescemos e nos tornamos mais fortes. Em vez de tentar provar algo aos outros, nos focamos em nosso próprio desenvolvimento e em viver de maneira íntegra. Para Marco Aurélio, a humildade era um guia constante, lembrando de que, apesar de sua posição de poder, ele ainda era um ser humano, parte de um todo maior.
E é esse reconhecimento que nos mantém verdadeiramente conectados com a essência da vida e com aqueles ao nosso redor. Regra número 5. Viva com propósito. Marco Aurélio acreditava firmemente que uma vida sem propósito é como um navio à deriva, sendo levado pelas correntes do acaso. Para ele, viver com propósito significava ter clareza sobre o que realmente importa e alinhar nossas ações com esses valores. Mas o que isso realmente significa no dia a dia? Significa que, em vez de simplesmente reagir aos eventos, nos tornamos proativos, vivendo de acordo com o conjunto de princípios que definimos para nós mesmos. A questão central aqui é: qual é o seu propósito? O que você valoriza acima de tudo? E, mais importante, suas ações diárias refletem esses valores? Viver com propósito não se trata de ter uma grande missão ou objetivo grandioso que todos reconhecem. Pode ser algo simples, como ser uma pessoa melhor a cada dia, tratar os outros com gentileza ou buscar a sabedoria. Marco Aurélio muitas vezes falava sobre a importância de ser útil aos outros, de viver de uma forma que contribua para o bem-estar coletivo. Para ele, a vida tinha significado quando era vivida em harmonia com a natureza e com a comunidade ao seu redor. Isso incluía agir com justiça, coragem, moderação e sabedoria, as virtudes estoicas centrais. Ter um propósito claro também nos dá direção e nos ajuda a enfrentar os desafios com mais resiliência. Quando sabemos por que estamos fazendo algo, ficamos menos propensos a desistir diante das dificuldades. As adversidades deixam de ser obstáculos intransponíveis e passam a ser oportunidades de reafirmar nosso compromisso com o que é importante. Marco Aurélio via cada dificuldade como uma chance de praticar virtudes, como paciência, coragem ou resiliência. Viver com propósito nos motiva a nos levantarmos, mesmo quando as coisas ficam difíceis, porque sabemos que nossos esforços estão alinhados com algo maior do que nós mesmos. Além disso, um propósito claro nos protege contra a dispersão e a perda de foco. Em um mundo cheio de distrações e pressões para seguir a multidão, ter um propósito funciona como uma bússola interna, orientando nossas escolhas e ações. Ao invés de nos perdermos em atividades que apenas consomem tempo e energia, escolhemos aquelas que realmente contribuem para o que queremos alcançar e para quem queremos nos tornar. Marco Aurélio frequentemente se perguntava: essa ação é necessária? Está alinhada com meus princípios? Essa prática de reflexão constante é o que mantém nossa vida direcionada e cheia de significado. Viver com propósito também traz um senso de satisfação e realização. Quando sabemos que nossas ações estão alinhadas com nossos valores, sentimos que estamos no caminho certo, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Isso cria uma sensação de paz interior, porque estamos vivendo de acordo com o que realmente acreditamos. Marco Aurélio, em suas meditações, reforçava a importância de estar em paz consigo mesmo, sabendo que fez o melhor que podia, de acordo com seus princípios. É esse senso de propósito que transforma nossas vidas de um conjunto aleatório de eventos em uma jornada significativa e cheia de valor. Então, a pergunta que devemos nos fazer é: estamos vivendo com propósito? E, se não, como podemos começar a alinhar nossas ações com o que realmente importa para nós? Regra número 6. Pratique a gratidão. Para Marco Aurélio, a gratidão era mais do que apenas um gesto educado ou uma prática ocasional. Era um princípio essencial para viver uma vida de equilíbrio e satisfação. Mesmo como imperador, com todas as responsabilidades e pressões que essa posição trazia, ele encontrava tempo para expressar gratidão pelas pequenas e grandes coisas. A gratidão, segundo ele, não é apenas reconhecer o que temos, mas também perceber o valor intrínseco nas situações, pessoas e experiências que fazem parte da nossa vida. É uma maneira de treinar nossa mente para ver o lado positivo, mesmo em meio às dificuldades. Quando praticamos a gratidão regularmente, mudamos nossa perspectiva. Passamos a focar menos no que nos falta e mais no que já temos. Isso não só nos torna mais contentes, mas também mais resilientes diante das adversidades. Marco Aurélio sabia que a vida poderia ser imprevisível e cheia de desafios. Porém, ao cultivar uma atitude de gratidão, ele conseguia encontrar paz mesmo nas situações mais complicadas. A gratidão não faz com que os problemas desapareçam, mas muda nossa relação com eles. Em vez de nos afogarmos na negatividade, a gratidão nos permite ver que, mesmo em meio à tempestade, há sempre algo pelo qual ser grato. A prática diária da gratidão nos ajuda a manter o foco no presente, apreciando as pequenas alegrias que muitas vezes passam despercebidas.
Pode ser um simples momento de silêncio, o canto dos pássaros pela manhã, ou um gesto de bondade de alguém próximo. Quando aprendemos a valorizar essas pequenas coisas, percebemos que a vida é rica em oportunidades de alegria e satisfação. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente se lembrava de expressar gratidão por estar vivo, por ter a chance de aprender e crescer, e por poder servir aos outros. Para ele, a gratidão era uma forma de se conectar com o presente e encontrar significado em cada experiência. A gratidão também nos aproxima dos outros. Quando expressamos nossa gratidão, fortalecemos nossos relacionamentos, pois reconhecemos e valorizamos as contribuições e a presença das pessoas em nossas vidas. Isso cria um ciclo positivo de reciprocidade, onde a gratidão gera mais gratidão. Marco Aurélio via isso como uma maneira de construir uma comunidade mais forte e harmoniosa, baseada no respeito e na apreciação mútua. Praticar a gratidão não requer muito esforço, mas traz benefícios profundos. Pode ser algo simples, como tirar um momento no final do dia para refletir sobre 3 coisas pelas quais somos gratos. Com o tempo, essa prática se torna um hábito que transforma nossa visão do mundo e de nós mesmos. Como Marco Aurélio sabia, a gratidão é uma das formas mais eficazes de alcançar uma vida plena e equilibrada. Ao reconhecer e apreciar o que temos, experimentamos uma sensação de abundância e satisfação que não depende de circunstâncias externas, mas de uma escolha interna de ver o bem em cada momento. Regra número 7. Prepare-se para a adversidade. A vida, como Marco Aurélio bem sabia, é inevitavelmente marcada por desafios e dificuldades. Em vez de esperar que tudo corra perfeitamente ou tentar evitar o sofrimento a todo custo, ele nos aconselha a nos preparar mentalmente para as adversidades que certamente encontraremos ao longo do caminho. Preparar-se para a adversidade não significa ser pessimista ou viver com medo, mas sim cultivar uma mentalidade que nos permita enfrentar os desafios com coragem e resiliência. Marco Aurélio entendia que a adversidade é uma parte inevitável da experiência humana. Em suas meditações, ele frequentemente refletia sobre como as dificuldades podem ser oportunidades para praticar virtudes e crescer como pessoa. Em vez de ser pego de surpresa ou desmoronar diante dos problemas, ele nos encoraja a antecipar e aceitar as dificuldades como uma parte natural da vida. Essa aceitação nos ajuda a reagir de maneira mais equilibrada e eficaz quando as coisas não saem como planejado. Preparar-se para a adversidade também significa desenvolver a resiliência emocional. Quando sabemos que enfrentaremos desafios, podemos nos preparar mentalmente para lidar com eles de forma construtiva. Isso envolve cultivar uma atitude de flexibilidade e adaptação, reconhecendo que, embora não possamos controlar os eventos externos, podemos controlar nossa resposta a eles. Marco Aurélio frequentemente falava sobre como nossa capacidade de enfrentar a adversidade depende da nossa preparação interna, da nossa disposição para aceitar o que vem e usar isso para nos fortalecer. Além disso, preparar-se para a adversidade nos ensina a valorizar e a aproveitar os momentos de calma e felicidade. Quando estamos cientes de que a vida pode nos desafiar a qualquer momento, aprendemos a apreciar mais profundamente os períodos de tranquilidade e alegria. Essa perspectiva nos ajuda a manter a serenidade e a perspectiva adequada quando as coisas se tornam difíceis. Marco Aurélio via a adversidade como um teste de nossa força interior e de nossos princípios, e encorajava a usar cada desafio como uma oportunidade para reafirmar nossa integridade e nosso compromisso com os valores que consideramos importantes. Por fim, estar preparado para a adversidade é uma maneira de viver com maior propósito e intencionalidade. Quando antecipamos os desafios e nos preparamos para enfrentá-los com sabedoria, não só enfrentamos as dificuldades de maneira mais eficaz, mas também transformamos esses momentos em oportunidades para crescimento e aprendizado. Marco Aurélio nos mostra que, ao aceitar a adversidade como parte da vida, não apenas nos tornamos mais fortes e mais capazes, mas também encontramos uma forma mais profunda de paz e satisfação. Em última análise, a preparação para a adversidade é uma maneira de abraçar a vida com todas as suas complexidades, transformando cada desafio em uma chance de evoluir e prosperar. Essas 7 regras estoicas são mais do que conselhos filosóficos, são orientações práticas para uma vida melhor. Marco Aurélio nos mostrou que, mesmo em posição de poder, enfrentando conflitos e